dia. Bem, dispensa a apresentação, mas eu tenho que fazer uma, né? Arthur Antunes Coimbra Zico, 57, ex-jogador de futebol, craque, vai ser sempre, treinador, empresário, eterno jogador do Flamengo, maior artilheiro do Maracanã, maior artilheiro do Flamengo, 409 gols, uma carreira vitoriosa de 71 a 89 no Flamengo, com um pequeno hiato, onde ele foi descrito como bilionário, a primeira grande transferência do futebol brasileiro para a Itália, que na época vivia um dos campeonatos mais florescentes da história do futebol. Foi técnico no Japão, foi o jogador e técnico do Japão, o grande incentivador do futebol no Japão, talvez o maior, talvez a FIFA deva isso a ele, o maior incentivador mesmo do esporte naquele país. Foi técnico da seleção japonesa, disputou a Copa de 2006 como técnico, dirigiu várias equipes na Turquia, no Uzbequistão, Rússia e Olympiacos na Grécia. Foi secretário de esportes no governo Collor, fez uma lei muito famosa chamada Zico, foi um dos mentores. Disputou a Copa de 78, disputou a Copa de 82, talvez eu acho que um dos maiores times da história do futebol, e a de 86. Em 90 foi como comentarista, em 98 foi como coordenador técnico, cortou o Romário. Tá na minha conta, não tem problema. Zico, Galinha de Quintino. Pra gente, meu nome é Marente, eu sou editor de esportes da Folha e participo hoje dessa sabatina junto com os colunistas Chico Sá e Bárbara Gância e o editor de opinião Marcos Augusto Gonçalves, flamenguista roxo. Vamos ver se a isenção da Folha se faz valer hoje. O funcionamento da sabatina é o regular. Numa primeira etapa somos nós que fazemos as perguntas, e na segunda etapa vão ser vocês, tá? Zico, tenho o privilégio de fazer o primeiro ataque aqui. A história é famosa. Você chegou no Flamengo, craque, mas você tinha 40 quilos, 47 quilos, fica difícil de estimar nessa época, com 17 anos ali. Claro, você chegou muito cedo. E você fez aquilo que hoje praticamente é comum, até o Messi já fez, que foi um plano de engorda ali. Você virou um atleta da noite para o dia. O curioso é essa repetição agora com o Messi. O Messi também tinha problemas, era pequenininho, agora virou baixinha, craque, é isso? Por definição. Bom dia, é um prazer grande estar aqui com vocês. Vocês hoje são privilegiados porque vocês é que estão no ataque. O ataque sempre costuma ser comigo. E já mas ninguém é do Bangu aqui não, tá? Mas eu passei na defesa, eu vou ter que ser do Bangu. É massa, Mas a primeira pergunta já entra na tua abertura em relação a que foi a Copa, foi em 98, nós estamos em 2010, 12 anos depois. Domingo o Romário reconheceu que não fui eu que cortei ele. Então, apesar mesmo, bom, o tempo sempre é o senhor da razão, né? Não se existe. Então, eu acho que isso sempre traz uma certa tranquilidade, a gente tem atitudes durante o decorrer da nossa vida. E muitas vezes a gente segura certas petecas e estamos aí para poder mostrar que quando você tem certos cargos, você tem que ter suas decisões, você tem que ter suas opiniões, mas uns é que tomam a decisão final, outros não. Então isso foi o que aconteceu. A gente, no caso específico dele, dependia de uma decisão médica, era um problema médico. A gente dá a nossa opinião de acordo com o que o médico nos passa da gravidade da lesão. Antes tinham sido outros jogadores cortados, como o Juninho, como acho que o Flávio Conceição, se não me engano, ninguém falou que o Zico cortou. Mas o Romário, ninguém quis assumir, e aí botaram na minha conta e o Romário ficou com a cabeça que eu que tinha sido cortei ele. Aí fez aquela coisa toda, que todo mundo já sabe, mas acabou e está tudo bem, vamos em frente.
Quanto à sua pergunta, quer dizer, eu fui lá para o Flamengo com 13 anos de idade, mais ou menos, e pelo futebol que eu apresentava lá na região, o Celso me veio jogar, me levou, gostou e tal. Mas na minha família tive 2 jogadores de futebol, o Edu e o Antônio. O Edu, em 69, foi eleito o melhor jogador do Brasil. América, um ótimo clube, mas não tinha repercussão que tinha os grandes clubes, né? Então o Edu não foi para a seleção, mas foi uma das grandes injustiças, foi não ter ido para a seleção de 70. Não foi convocado, e diziam que ele era baixinho, aquela coisa toda. Então quando eu cheguei no Flamengo, havia essa preocupação. O garoto joga bem, mas vai ser igual o irmão também não vai crescer e tal, a gente tem que tomar cuidado com isso. E na minha família tem nego de 1,90 m. Os meus irmãos, que é óbvio, o outro foi paraquedista lá, o Antunes, falecido. Então, algumas pessoas do Flamengo, quando eu fui para o Flamengo, meu pai me entregou ao Jorge Elal, que era diretor. E ele foi quem me segurou no Flamengo. E ele, junto com o Franco Alassi, junto com o que era o preparador físico, o Dr. José de Paula Chaves, que era o médico, e o José de Paula Chaves era o filho que era o meu médico na categoria de juvenil, que hoje a gente chama de juniores. Então, eles que programaram todo esse trabalho não era propriamente você ficar mais forte, mais alto, era um processo de aceleração da minha musculatura, do meu biotipo. Para eu, em vez de esperar até chegar a 19, 20 anos ter esse corpo, ver se eu chegava com 17. Porque eu era realmente franzino, eu tinha dificuldade no choque e tal, e jogava com os caras maiores e sempre sofria esse problema. Então esse trabalho foi feito disso. Então teve trabalho de tomar vitamina, superalimentação, trabalho de musculação 3 vezes por semana, eu tinha que ficar lá 2 horas na academia e tomei essa vitamina creatina. Não, hoje muitas vezes, na época diziam que era dopante, como é que era, fazia parte do doping. Até o final da sabatina eu lembro. Mas tudo controlado pelo médico, e eu não participava de competições, né? Foi tudo, nós não tínhamos, naquela idade eu não tinha, a escolinha a gente só fazia jogos lá pelo interior do Rio e tal. Eu fui participar de competições nas categorias de base 2 anos depois, 3 anos depois. Então esse foi um processo que naquele período até me fez bem, mas no final da minha carreira me atrapalhou muito, porque hiperatrofiou a minha musculatura e eu acabei começando a sofrer, tive um problema no joelho, então muitos problemas musculares. E vira e mexe, uma distensão na panturrilha, uma distensão na coxa e tal. Isso foi até me tirando o prazer de ir para dentro do campo treinar. Eu gostava muito de treinar. E quando eu perdi isso, eu falei, agora está na hora de parar de jogar futebol. Então não tinha aquele trabalho de recuperação, de alongamento, né, que muita gente faz hoje, é tudo diferenciado. Eu, na época, não tinha nada. Eu só tinha minha musculatura forte, a minha base, que me ajudou muito, mas depois, no final da carreira, acabou atrapalhando. Mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Porque me foi benéfico, foi importante. Eu agradeço essas pessoas que trabalhavam no Flamengo, mas fizeram todo um trabalho à parte. Tudo era financiado pelo Elal, particularmente. A academia era fornecida pelo Franco Alassi, as vitaminas eram dadas pelo médico, e então tudo isso depois foi englobado e foi tudo colocado na conta do Flamengo.